Ele pediu em outro idioma só para vê-la sem reação. Riu na cara dela diante de todos. Mas quando aquela garçonete humilde abriu a boca para responder, o restaurante inteiro ficou em silêncio. E o milionário? Esse nunca mais foi o mesmo. Garçonete, será que dá para você ser mais rápida ou preciso pedir em outra língua para ver se entende? A voz cortou o salão do restaurante Bela Vista como uma lâmina. Todos os clientes nas mesas próximas levantaram os olhos ao mesmo tempo. Henrique Monteiro estava de pé, com o cardápio na mão, apontando para Valentina Ribeiro com aquele sorriso de quem sempre teve o mundo aos seus pés. Valentina sentiu o rosto arder. As mãos que seguravam a caderneta de anotações tremeram, mas ela não recuou. Respirou fundo, engoliu o nó que se formou na garganta e respondeu da única forma que sabia. Peço desculpas pela demora, senhor. Estou anotando seu pedido agora mesmo. Henrique soltou uma risada que ecoou pelo restaurante. Não era uma risada de alegria. Era daquelas que machucam, que são feitas para diminuir. Débora Alcântara, sentada ao lado dele, cobriu a boca com a mão, mas não de espanto, de diversão. Como se assistisse a um espetáculo feito sob medida para entretê-la. Viu só, Débora? Henrique disse alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. É isso que acontece quando colocam gente sem preparo em lugar fino. A moça não consegue nem anotar um pedido simples. Valentina ficou parada, imóvel. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que qualquer reação errada custaria o único emprego que mantinha o teto sobre a cabeça do filho. E Matias era tudo o que ela tinha no mundo. O restaurante Bela Vista era um dos mais sofisticados da cidade. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas apagadas. As toalhas de mesa eram de um branco impecável, e o som de talheres contra porcelana fina criava uma sinfonia silenciosa de luxo. Era o tipo de lugar onde garrafas de vinho custavam mais que o salário mensal de Valentina. E ela sabia disso. Sabia cada vez que cruzava a porta dos fundos, vestia o uniforme e se transformava em mais uma peça invisível daquele cenário perfeito. Chefe Augusto Venturi havia construído o Bela Vista com as próprias mãos. Chegou ao Brasil décadas atrás, sem falar uma palavra de português, com uma mala velha e uma receita de risoto que sua mãe lhe ensinou na cozinha de uma casa simples na Toscana. Agora o restaurante era referência gastronômica, frequentado por empresários, políticos e celebridades. Mas Augusto nunca esqueceu de onde veio e tratava cada funcionário como família. Valentina trabalhava ali havia algum tempo e naquele período jamais havia recebido uma reclamação sequer. Era pontual, educada, eficiente e tinha uma memória que impressionava até os colegas mais experientes. Decorava pedidos complexos de mesas com 10 pessoas sem anotar uma única linha. Mas para clientes como Henrique Monteiro, nada disso importava. Para ele, ela era apenas o uniforme. Uma pessoa sem rosto, sem história, sem valor. Então, Henrique bateu o cardápio na mesa com força. Vai ficar aí plantada ou vai trabalhar? Estou pronta para anotar, senhor. Valentina respondeu, a voz firme apesar do coração disparado. Henrique abriu o cardápio e passou os olhos pelas páginas com um tédio ensaiado. Então olhou para Débora e sorriu daquele jeito que só pessoas cruéis sabem sorrir. Um sorriso que não chega aos olhos. Um sorriso que anuncia maldade. Sabe o que eu vou fazer, Débora? Vou facilitar para a moça aqui. Ele se virou para Valentina, ajeitou o paletó e começou a falar. Mas não em português. Henrique começou a fazer o pedido inteiro em francês. Fluente, rápido, deliberadamente complicado, usando termos gastronômicos rebuscados, nomes de pratos que nem estavam no cardápio, misturando expressões e referências que só alguém com vivência no idioma entenderia. Gostaria de começar com um carpaccio de vieiras com redução de trufa negra. Depois, um consomé de lagosta à provençal. Como prato principal, um carré de cordeiro em crosta de ervas com molho bordalês levemente reduzido. Cada palavra saía como uma bala. Precisa, calculada, feita para humilhar. O salão inteiro observava. Uma senhora na mesa ao lado parou de comer, o garfo suspenso no ar. Um casal jovem perto da janela trocou olhares desconfortáveis. O maître, Rodrigo, que estava na entrada, começou a caminhar na direção da mesa, mas parou no meio do caminho, sem saber como intervir.
Débora ria baixinho, cobrindo o rosto com o guardanapo como se aquilo fosse a coisa mais divertida que já havia presenciado. Ai, Henrique, você é terrível. Coitada da moça. Coitada nada. Ele respondeu em português, olhando diretamente para Valentina. Se trabalha num restaurante desse nível, tem que estar preparada. Ou será que aqui contratam qualquer pessoa que aparece na porta? Valentina segurava a caderneta com tanta força que as juntas dos dedos estavam esbranquiçadas. Ela havia entendido cada palavra, cada uma, mas não podia simplesmente responder. Não ali, não daquele jeito. Se fizesse algo errado, perderia o emprego. E sem emprego, Matias ficava sem escola, sem plano de saúde, sem teto. Ela pensou no filho, no sorriso dele quando voltava da escola e encontrava o jantar pronto, na forma como ele a abraçava antes de dormir e dizia: "Mãe, você é a pessoa mais forte do mundo." Matias não sabia metade do que ela passava para manter tudo funcionando, e Valentina fazia questão de que ele nunca soubesse. "Então?" Henrique insistiu, cruzando os braços com um ar de vitória. "Não entendeu? Que pena. Pensei que num restaurante 5 estrelas pelo menos os funcionários fossem treinados." Foi quando algo mudou dentro de Valentina. Não foi raiva, foi algo mais profundo. Era como se todos os dias em que engoliu humilhações, todas as noites em que chorou escondido no banheiro para Matias não ouvir, todas as vezes em que abaixou a cabeça quando queria gritar, tudo isso tivesse se condensado num único momento de clareza absoluta. Ela ergueu os olhos, olhou diretamente para Henrique e abriu a boca. "Senhor, o senhor pediu um carpaccio de vieiras com redução de trufa negra, seguido de um consommé de lagosta à provençal e um carré de cordeiro em crosta de ervas com molho bordalês." O francês de Valentina saiu perfeito, não apenas correto, mas com uma pronúncia que fez Henrique engasgar com o próprio ar. Era um francês parisiense, polido, elegante, o tipo de sotaque que só se adquire vivendo no idioma. O restaurante inteiro congelou. "Porém", continuou Valentina com serenidade, "preciso informar que o carpaccio de vieiras não está disponível hoje. Posso sugerir nosso tartar de salmão com emulsão de limão e manjericão fresco? Está excepcional. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que muda tudo." A senhora da mesa ao lado largou o garfo no prato com um tilintar que ecoou pelo salão. O casal jovem da janela abriu a boca ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado a reação. Rodrigo, o maître, parou onde estava com os olhos arregalados, uma mão apoiada na parede como se precisasse de sustentação. Débora puxou o braço de Henrique com força. Ela respondeu em francês? Henrique, ela respondeu em francês. O rosto de Henrique passou por todas as cores possíveis em questão de segundos. Vermelho de vergonha, branco de choque. E depois aquele tom cinzento de quem percebe que acabou de cavar a própria humilhação. "Você... como é que..." Ele gaguejou, algo que claramente não fazia parte do repertório de um homem acostumado a estar sempre no controle. "Eu estudei francês por muitos anos, senhor." Valentina respondeu em português, com uma calma que cortava mais que qualquer grito. "Também falo italiano, inglês e um pouco de alemão, mas isso não importa agora. O que importa é que o senhor está num restaurante, eu sou sua garçonete, e meu trabalho é garantir que tenha uma excelente experiência. Então, posso anotar seu pedido?" A frase caiu sobre a mesa como uma sentença. Educada, profissional, devastadora, porque não havia nada que Henrique pudesse dizer. Não havia como atacar alguém que não se rebaixou, que não gritou, que não perdeu a compostura. Valentina havia vencido sem sequer levantar a voz. A senhora da mesa ao lado começou a bater palmas. Sozinha, no começo. Palmas lentas, firmes, carregadas de admiração. Então o casal da janela se juntou. Depois um homem de terno ao fundo do salão. Em poucos segundos, metade do restaurante aplaudia Valentina, e a outra metade olhava para Henrique com um desprezo silencioso que machucava mais que qualquer vaia. "Isso foi a coisa mais vergonhosa que eu já vi alguém fazer", a senhora disse alto o suficiente para Henrique ouvir. "Tentar humilhar uma trabalhadora e ser respondido na mesma moeda. Que atitude vergonhosa." Henrique se levantou de um salto. A cadeira raspou no chão com um ruído que fez todos se calarem novamente.
Seu rosto estava desfigurado de humilhação, os olhos faiscando de uma fúria contida que procurava qualquer saída. "Isso é um absurdo!" ele gritou, apontando para Valentina. "Eu sou cliente aqui. Gasto mais neste restaurante em uma noite do que essa pessoa ganha em meses. Quero falar com o dono agora." Débora puxava o braço dele, tentando fazê-lo sentar. "Henrique, para com isso. Todo mundo está olhando." "Que olhem!" ele retrucou, empurrando a mão dela. "Eu não vou ser humilhado por uma garçonete." A porta da cozinha se abriu. Chefe Augusto Venturi surgiu secando as mãos num pano de prato, com passos calmos de quem já viu muita coisa na vida. Seus olhos percorreram o salão, registrando cada detalhe, lendo a situação como quem lê uma receita conhecida. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou com seu sotaque italiano que nunca desapareceu completamente. "O que está acontecendo é que sua funcionária me desrespeitou." Henrique disparou. "Eu fiz um pedido e ela teve a audácia de me constranger na frente de todos." Augusto olhou para Valentina, depois para Henrique, depois para o salão inteiro, onde dezenas de olhos aguardavam o próximo capítulo daquela cena. Rodrigo, o maître, se aproximou e sussurrou algo no ouvido do chefe. Contou rapidamente o que havia acontecido. Cada detalhe. A expressão de Augusto não mudou. Ele caminhou até a mesa de Henrique com a tranquilidade de quem está prestes a servir o prato principal. "Senhor Monteiro", disse Augusto, "eu conheço o senhor. Vem aqui há anos. Gasta bem, sempre na melhor mesa. Mas o senhor sabe qual é a diferença entre um bom restaurante e um restaurante excepcional?" Henrique cruzou os braços. "Me diga, um bom restaurante serve comida. Um restaurante excepcional serve dignidade. E neste restaurante, senhor Monteiro, dignidade é servida para todos, inclusive para quem usa uniforme. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que o Bela Vista já havia experimentado. Valentina é uma das melhores profissionais que já passaram por esta casa." Augusto continuou. "E se o senhor não consegue tratar as pessoas deste restaurante com o mínimo de respeito, então talvez este não seja o lugar certo para o senhor jantar." "Você está me expulsando?" Henrique perguntou incrédulo. Augusto sorriu. "Estou dizendo que a porta serve para entrar e para sair. A escolha é sua." Henrique ficou parado por alguns segundos, o maxilar travado, as mãos fechadas. Débora já estava de pé, com a bolsa na mão e o rosto vermelho de vergonha. Os olhares de todo o restaurante pesavam como toneladas sobre os ombros de Henrique. "Isso não vai ficar assim", ele disse entre os dentes. "Vocês não sabem com quem estão lidando." Ele jogou um maço de notas sobre a mesa e saiu do restaurante a passos largos. Débora correu atrás, os saltos estalando no piso de mármore como disparos secos. A porta se fechou atrás deles com um baque surdo. O restaurante ficou em silêncio por 3 segundos. Então a senhora da mesa ao lado se levantou e caminhou até Valentina. Pegou as mãos dela entre as suas e disse com os olhos marejados: "Minha filha, nunca deixe ninguém fazer você esquecer o seu valor. Nunca." Valentina sorriu, mas o sorriso tremeu nos cantos. A adrenalina que a sustentou durante todo o confronto começou a se dissipar, e no lugar dela veio uma onda de emoção que ela não conseguiu conter. Os olhos encheram de lágrimas, não de tristeza, mas daquela exaustão que só quem luta todos os dias para manter a dignidade intacta conhece. Augusto colocou a mão no ombro dela. "Vai para a cozinha, respira um pouco, está tudo bem." "Chefe, eu sinto muito se causei." Mas ela começou. "Não peça desculpas por se defender com elegância", Augusto interrompeu. "Nunca peça desculpas por isso." Na cozinha, Valentina se apoiou na bancada de inox e deixou as lágrimas caírem. Os colegas se aproximaram, oferecendo água, palavras de apoio, tapinhas nas costas. Clara, outra garçonete, abraçou Valentina e disse: "Aquele homem não sabe o que você passa. Ninguém aqui sabia. Mas agora eu sei uma coisa. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Valentina enxugou o rosto e olhou para o celular. Havia uma mensagem de Matias com um emoji de coração e as palavras: "Boa noite, mãe. Te amo. Você é minha heroína." Ela apertou o celular contra o peito e fechou os olhos. Aquele menino era a razão de tudo. De cada hora extra, de cada humilhação engolida, de cada noite mal dormida.
E enquanto ele acreditasse nela, nada no mundo poderia derrubá-la. Do lado de fora do restaurante, dentro do carro importado, Henrique batia o volante com fúria. Débora tentava acalmá-lo, mas ele não ouvia. Ninguém nunca o havia humilhado daquela forma. Ninguém. Aquela garçonete vai se arrepender, ele repetia. Não sabe quem eu sou, não sabe o que eu posso fazer. Mas o que Henrique Monteiro não sabia, o que nem ele em seus piores pesadelos poderia imaginar, é que aquela garçonete que ele tentou destruir guardava um segredo. Um segredo que conectava diretamente ao passado dele. Um segredo que, quando viesse à tona, não apenas destruiria sua reputação, mas mudaria para sempre a vida de todos que estiveram naquele restaurante naquela noite. E a verdade estava mais perto de ser revelada do que qualquer um poderia imaginar. Valentina saiu do Bela Vista naquela noite com o corpo pesado e a alma mais pesada ainda. Caminhou pelas ruas em silêncio, com a bolsa apertada contra o peito e os olhos fixos no chão. O confronto com Henrique ainda ecoava na mente como um alarme que se recusava a desligar. Não era a primeira vez que alguém a tratava como se ela fosse invisível, mas era a primeira vez que ela havia respondido, e isso a assustava tanto quanto a libertava. O ônibus demorou, como sempre. Valentina sentou no ponto e ficou observando os carros passarem, importados, velozes, cheios de gente que provavelmente nunca precisou escolher entre pagar a conta de luz ou comprar material escolar. Ela já havia feito essa escolha mais vezes do que gostava de lembrar. Quando finalmente chegou em casa, um apartamento pequeno no térreo de um prédio simples na periferia, a primeira coisa que viu foi o caderno de Matias aberto sobre a mesa da cozinha. O menino havia feito todos os deveres antes de dormir e deixado um bilhete ao lado. Mãe, guardei um pedaço de bolo para você. Está na geladeira. Não esquece de comer. Valentina segurou o bilhete com as duas mãos e sentou na cadeira da cozinha. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosas pelo rosto cansado. Não era tristeza. Era gratidão misturada com culpa. Gratidão por ter um filho que, mesmo tão jovem, já cuidava dela. E culpa por sentir que não estava dando a ele tudo o que merecia. Ela comeu o bolo. Estava seco nas bordas e doce demais no meio, do jeito que só uma criança sabe fazer. E foi o melhor pedaço de bolo que Valentina comeu na vida. Na manhã seguinte, Valentina acordou antes do sol, como sempre. Preparou o café, deixou o uniforme da escola de Matias, separado na cadeira, e foi para a cozinha preparar a marmita dele. Estava cortando pão quando Matias apareceu no corredor, ainda sonolento, esfregando os olhos. Mãe, você chegou tarde ontem. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Valentina hesitou. Matias era esperto demais para aceitar qualquer resposta vaga. Foi um dia difícil, meu amor, mas nada que a sua mãe não consiga resolver. Foi algum cliente chato? Valentina sorriu. Algo assim. Matias sentou à mesa e começou a comer em silêncio. Depois de alguns minutos, olhou para ela com aquela seriedade que às vezes aparecia no rosto dele e que não combinava com a idade. Mãe, na escola a professora pediu para a gente escrever sobre a pessoa que mais admiramos. Eu escrevi sobre você. Valentina parou de cortar o pão. Sobre mim? É. Escrevi que minha mãe fala um monte de idiomas, que trabalha todos os dias sem reclamar e que é a pessoa mais inteligente que eu conheço. O nó na garganta de Valentina voltou com força total. Ela largou a faca, contornou a mesa e abraçou o filho com uma intensidade que o pegou de surpresa. Mãe, está me apertando. Desculpa, ela riu entre as lágrimas. É que às vezes eu preciso lembrar por que faço tudo isso. Matias sorriu. Faz por mim, né? Faço por nós dois, meu amor. Depois que Matias saiu para a escola, Valentina se sentou na beira da cama e abriu a gaveta do criado mudo. No fundo, debaixo de documentos antigos e contas vencidas, havia uma pasta azul desgastada pelo tempo. Ela puxou a pasta e abriu devagar, como se estivesse manuseando algo frágil demais para o mundo. Dentro, havia certificados. Dezenas deles. Certificado de proficiência em francês pela Aliança Francesa. Certificado de italiano avançado. Diploma parcial de Relações Internacionais pela Universidade Horizonte. Cartas de recomendação de professores que a chamavam de aluna mais brilhante da turma. E no fundo de tudo, uma carta. Amarelada, dobrada em 4, com a tinta já desbotada.
Valentina a leu pela milésima vez. Era de sua mãe, Lúcia, escrita anos atrás, quando Valentina havia sido aceita na universidade. Minha filha, você vai ser tudo o que eu não pude ser. O mundo é grande e você tem asas. Não deixe ninguém cortá-las. Mas as asas haviam sido cortadas. Não por ela, pela vida. Valentina tinha uma bolsa integral na Universidade Horizonte, uma das melhores da região. Estudava relações internacionais e era destaque absoluto do curso. Falava 4 idiomas com fluência e estava aprendendo o 5º. Os professores apostavam que ela seria diplomata, tradutora de conferências internacionais ou qualquer coisa grandiosa que combinasse com o talento descomunal que tinha. Então veio Matias, e com ele veio a escolha mais difícil da vida de Valentina. O pai da criança desapareceu antes mesmo de Matias nascer. Simplesmente sumiu, como fumaça, sem deixar endereço, sem deixar explicação, sem deixar nem mesmo um nome na certidão de nascimento. Valentina ficou sozinha, grávida, sem renda, dependendo de Lúcia, que já era costureira de idade avançada e mal conseguia sustentar a si mesma. Valentina tentou conciliar a universidade com a gravidez. Assistia a aulas de manhã, trabalhava à tarde e estudava de madrugada. Mas quando Matias nasceu e as complicações apareceram, ela precisou fazer a escolha que a assombra até hoje: trancar a matrícula. Apenas um semestre, ela prometeu a si mesma. Apenas até o bebê melhorar. Mas um semestre virou 2, 2 viraram 1 ano. E o ano virou uma eternidade. Quando finalmente tentou voltar, a bolsa havia expirado. Sem bolsa, sem condição de pagar, sem diploma, sem portas abertas. Valentina passou de futura diplomata a desempregada em questão de meses. Foi quando o Bela Vista apareceu. Uma amiga de Lúcia conhecia alguém que trabalhava na cozinha e disse que estavam precisando de garçonetes. Valentina se candidatou no mesmo dia. O chefe Augusto a entrevistou pessoalmente. Quando ela respondeu uma pergunta em italiano, ele arregalou os olhos. Você fala italiano? Falo sim, senhor. E francês? Também. E o que está fazendo se candidatando a uma vaga de garçonete? Valentina olhou nos olhos dele e disse a verdade. Porque meu filho precisa comer amanhã, e eu não tenho o luxo de esperar pelo emprego perfeito. Augusto a contratou na hora. E desde então, Valentina era a garçonete que os clientes não sabiam que existia. Invisível para uns, indiferente para outros, mas absolutamente essencial para o funcionamento daquele restaurante. O que ninguém sabia, nem mesmo Augusto, era a profundidade do que Valentina carregava sozinha. Não era apenas a luta para sobreviver, era o peso de saber que poderia ter sido tanto mais. Que em algum universo paralelo, ela estava sentada do outro lado daquelas mesas, jantando com taças de cristal, discutindo política internacional em 3 idiomas diferentes. Mas neste universo, ela servia às mesas. E fazia isso com uma dignidade que nenhum diploma poderia conferir. Valentina guardou a pasta de volta na gaveta e se preparou para mais um dia de trabalho. Chegou ao Bela Vista no horário de sempre. Entrou pela porta dos fundos e foi direto para o vestiário. Clara já estava lá, trocando de roupa. Valentina, você viu o que aconteceu? Viu o quê? Clara pegou o celular e mostrou a tela. Alguém filmou o que aconteceu ontem à noite. Está em tudo quanto é rede social. O estômago de Valentina despencou. Na tela do celular, um vídeo tremido mostrava exatamente o momento em que ela respondia a Henrique em francês. A câmera captava a reação do restaurante, os aplausos, a cara de Henrique se desfazendo. O vídeo já tinha milhares de visualizações e os comentários se multiplicavam a cada segundo. A garçonete destruiu o milionário arrogante, dizia o título. Essa mulher é minha heroína, dizia o comentário mais curtido. Alguém sabe quem ela é? Preciso contratar essa mulher, escreveu o outro. Valentina sentiu o sangue gelar. Ela não queria atenção, não queria holofotes. Só queria trabalhar em paz, cuidar de Matias e sobreviver mais um dia. Isso não é bom, Clara, ela disse devolvendo o celular. Henrique Monteiro é um homem poderoso. Se esse vídeo continuar circulando, ele vai vir atrás de mim. Deixa ele vir. O mundo inteiro está do seu lado agora. O mundo inteiro não paga minhas contas, Clara. E Henrique Monteiro pode fazer muito mais estrago do que vocês imaginam.
Valentina não estava exagerando, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Porque o que Clara não sabia, o que ninguém naquele restaurante sabia, o que nem mesmo Matias jamais havia ouvido, era que Valentina já conhecia Henrique Monteiro. De antes, de muito antes. Não daquele restaurante, não como garçonete e cliente, mas de uma história enterrada no passado que Valentina havia jurado nunca desenterrar. A porta do vestiário se abriu e Rodrigo, o maître, entrou com uma expressão tensa. Valentina, o chefe quer falar com você. Na sala dele. Agora. O coração dela disparou. Estou sendo demitida? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei, mas tem mais gente lá dentro. E um deles chegou de terno e gravata perguntando por você pelo nome. Valentina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Alguém de fora havia vindo ao restaurante procurando por ela. Alguém que sabia exatamente quem ela era. E no fundo do peito, naquele lugar onde guardamos os medos que fingimos não existir, Valentina teve a certeza de que o passado que ela tentou enterrar havia finalmente encontrado o caminho de volta. E quando ela abriu a porta da sala de Augusto e viu quem estava sentado na cadeira de couro diante da mesa, suas pernas quase cederam. Porque não era Henrique Monteiro. Era alguém muito pior. O homem sentado na cadeira de couro da sala de Augusto tinha os cabelos grisalhos penteados para trás, um terno escuro sem uma única ruga e um relógio no pulso que provavelmente custava mais que o apartamento inteiro de Valentina. Mas não foi nada disso que a fez perder o ar. Foi o rosto. Aquele rosto que ela não via há mais de uma década, mas que aparecia em todos os pesadelos que já tinha tido. Bernardo Malheiros. Ele se levantou devagar quando Valentina entrou na sala, com um sorriso contido que não revelava nada. Os olhos dele percorreram o rosto dela como quem examina um quadro que não via há anos, procurando as mudanças, catalogando cada marca que o tempo havia deixado. Valentina Ribeiro, ele disse, a voz grave e controlada. Quanto tempo? Valentina não respondeu. Não conseguia. O corpo inteiro havia travado na porta, como se os pés tivessem criado raízes no chão. Augusto percebeu a reação dela imediatamente. Estava sentado atrás da mesa, com os braços cruzados e uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Valentina, este é o Sr. Bernardo Malheiros, Augusto disse. Ele veio até aqui dizendo que precisa falar com você. Disse que é urgente. Eu sei quem ele é, Valentina respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Bernardo deu um passo na direção dela. Preciso conversar com você em particular. É sobre algo que vai mudar a sua vida. A última vez que alguém me disse isso, minha vida desmoronou, Valentina retrucou, encontrando finalmente a firmeza na própria voz. Então o senhor pode dizer o que tem para dizer aqui mesmo, na frente do chefe Augusto. Bernardo olhou para Augusto, depois de volta para Valentina. Parecia calcular cada palavra antes de pronunciá-la, como um jogador de xadrez decidindo a próxima jogada. Tudo bem, ele disse, sentando-se novamente. Se é assim que você quer. Augusto descruzou os braços e se inclinou para a frente. Valentina, se você quiser que ele saia, é só falar. Este é o meu restaurante. Obrigada, chefe, mas eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Valentina se sentou na cadeira oposta a Bernardo, mantendo a maior distância possível entre os dois. Suas mãos estavam firmes sobre os joelhos, mas por dentro, cada nervo do corpo dela gritava para levantar e correr. Bernardo cruzou as pernas e ajeitou a gravata. Vou direto ao ponto. Vi o vídeo do que aconteceu aqui ontem à noite. Você e Henrique Monteiro. O mundo inteiro viu, aparentemente. Sim, mas o mundo inteiro não sabe o que eu sei. E o que eu sei é que você e Henrique Monteiro têm mais em comum do que qualquer pessoa naquele vídeo poderia imaginar. Valentina sentiu o estômago afundar. O que você quer dizer com isso? Bernardo respirou fundo. Valentina, eu sou advogado. Advogado da família Monteiro há mais de 20 anos. Conheço Henrique desde que ele era um garoto arrogante que destruía brinquedos caros só para provar que podia comprar outros. Conheço cada segredo daquela família e conheço os segredos que envolvem você. Eu não tenho segredos com a família Monteiro. Tem sim, só que você não sabe de todos eles. Augusto olhava de um para o outro como quem assiste a uma partida de tênis onde a bola pode explodir a qualquer momento.
Não entendia o contexto, mas entendia tensão. E a tensão naquela sala era suficiente para quebrar cristal. Bernardo abriu a pasta que carregava e retirou uma folha de papel amarelada. Você conheceu Renato Monteiro na universidade, correto? Ao ouvir aquele nome, Valentina fechou os olhos. Renato Monteiro. O nome que ela havia trancado no mesmo baú onde guardava todas as dores que não podia carregar no dia a dia. O nome do homem que desapareceu da vida dela sem deixar rastro. O nome do pai de Matias. Renato era irmão mais novo de Henrique. Bernardo continuou. Vocês se conheceram na Universidade Horizonte. Se apaixonaram. E quando você engravidou, Renato quis assumir a criança. Quis, mas sumiu, Valentina disse entre os dentes. Disse que ia resolver tudo com a família e nunca mais voltou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Simplesmente evaporou. É aí que a história fica diferente do que você pensa. Valentina abriu os olhos. Como assim? Bernardo colocou o documento sobre a mesa e girou para que Valentina pudesse ler. Renato não sumiu por vontade própria. Ele foi mandado embora. Pela família, por Henrique especificamente. O silêncio na sala era tão denso que Valentina podia ouvir o próprio coração batendo. Quando Renato contou à família que estava esperando um filho com uma estudante bolsista, Henrique enlouqueceu. Bernardo explicou. Disse que aquilo era uma vergonha, que ia destruir a reputação da família, que uma moça sem nome e sem dinheiro não podia carregar o sobrenome Monteiro. E o que Henrique fez? Augusto perguntou, incapaz de ficar calado. Henrique deu um ultimato ao irmão. Ou abandonava Valentina e o bebê, ou era cortado de tudo. Da empresa, da herança, da família inteira. Renato tinha 20 e poucos anos, não tinha renda própria, dependia completamente dos Monteiro. Valentina sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusava a deixar cair uma sequer na frente de Bernardo. Então ele me escolheu ou escolheu o dinheiro? E a resposta é óbvia. Não, não é óbvia. Bernardo tirou outro documento da pasta. Renato não aceitou o ultimato. Ele se recusou a abandonar você. Disse a Henrique que preferia viver na rua a deixar a mulher que amava e o filho que ia nascer. Valentina franziu a testa. Isso não faz sentido. Se ele se recusou, por que desapareceu? Porque Henrique não aceitou a recusa. Ele usou as conexões da família para afastar Renato. Transferiu ele para uma filial da empresa no exterior. Bloqueou o telefone dele, mudou os números de contato. E disse a Renato que você havia procurado a família pedindo dinheiro para assumir e recomeçar a vida, que não queria a criança. A cadeira de Valentina rangeu quando ela se inclinou para a frente com o corpo inteiro tremendo. Ele disse o quê? Henrique mentiu para Renato. Disse que você não queria o bebê, que tinha procurado a família para pedir uma quantia alta e desaparecer. Que você nunca amou Renato de verdade, que estava interessada apenas no nome Monteiro. Isso é mentira. Valentina se levantou de um salto, a voz ecoando pela sala. Eu nunca procurei ninguém. Eu esperei semanas, meses, liguei para todos os números que tinha, mandei cartas, fui até a empresa. Disseram que ele tinha viajado e que não queriam me ver por perto. Augusto se levantou também, colocando a mão no ombro dela. Calma, Valentina. Respira. Calma. Esse homem está me dizendo que o pai do meu filho foi afastado de mim por uma mentira. Bernardo permaneceu sentado, inabalável. Eu sei que é difícil de ouvir, mas fica pior. Pior? Como pode ficar pior? Renato nunca soube a verdade. Ele viveu todos esses anos acreditando que você o rejeitou, que não quis a criança, que nunca o amou de verdade. Valentina cobriu a boca com as duas mãos. As lágrimas que ela lutava para segurar finalmente romperam as barreiras, escorrendo em silêncio pelo rosto. Não era apenas dor. Era a compreensão devastadora de que 2 vidas inteiras haviam sido destruídas por uma única mentira. E onde ele está agora? Ela perguntou com a voz partida. Onde está Renato? Bernardo baixou os olhos pela primeira vez desde que a conversa começou. Renato mora no exterior. Se casou. Tentou reconstruir a vida, mas nunca superou o que aconteceu com vocês. Eu sei porque fui advogado dele também, antes de Henrique me proibir de ter qualquer contato. Então por que você está aqui agora? Augusto perguntou. Depois de tantos anos, por que contar tudo isso? Bernardo olhou diretamente para Valentina. Porque há algumas semanas, Henrique cometeu um erro que não tem como desfazer. Ele está envolvido em problemas sérios.
Irregularidades na empresa, desvios que podem derrubar todo o Império Monteiro. E quando as coisas apertaram, Henrique começou a destruir documentos, apagar provas, sumir com registros. E o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque no meio desses documentos que ele tentou destruir, havia o registro de uma conta. Uma conta que foi aberta no nome de Renato anos atrás, com uma quantia significativa destinada ao filho dele. Ao seu filho, Valentina. O ar na sala ficou pesado como chumbo. Valentina precisou se apoiar na cadeira para não cair. Que tipo de conta? Ela perguntou. Uma conta que Renato criou antes de ser mandado para o exterior. Ele destinou uma parte considerável dos bens pessoais dele para uma conta em nome do filho que ia nascer. Pediu que eu administrasse tudo até a criança ter idade suficiente. E o que aconteceu com essa conta? Bernardo apertou os lábios. Henrique descobriu e transferiu tudo para as contas da empresa. Usou o dinheiro que era do seu filho para financiar os próprios negócios. Valentina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O homem que a humilhou no restaurante na noite anterior, que fez o pedido em francês para vê-la sem reação, que a tratou como se ela fosse menos que nada, era o mesmo homem que destruiu a família dela e roubou o futuro do filho dela. Quanto? Ela perguntou, a voz reduzida a um fio. O suficiente para pagar uma universidade inteira, um apartamento e garantir uma vida confortável. O suficiente para que você nunca tivesse precisado trabalhar como garçonete. A sala ficou em silêncio. Augusto havia se sentado novamente com o rosto entre as mãos. Não conhecia essa história, mas a injustiça era tão gigante que até ele sentia o peso. Por que agora, Bernardo? Valentina perguntou. Por que veio me contar isso agora, depois de tantos anos? Porque eu carreguei essa culpa por tempo demais. Eu sabia de tudo. Sabia o que Henrique fez com Renato, sabia da mentira, sabia da conta. E não fiz nada porque tinha medo. Medo de perder meu cargo, meu salário, minha posição. Fui covarde. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Mas quando vi aquele vídeo ontem à noite, quando vi você de pé naquele restaurante, respondendo em francês com a dignidade que eu nunca tive, alguma coisa dentro de mim quebrou. Percebi que você passou mais de uma década pagando por uma mentira que eu ajudei a manter. E seu filho cresceu sem pai por causa da minha omissão. Valentina o olhava com uma mistura de raiva e algo que ela não conseguia definir. Não era perdão. Estava longe de ser perdão. Mas era o reconhecimento de que aquele homem estava ali, sentado diante dela, abrindo feridas que poderiam destruí-lo também. O que você quer que eu faça com tudo isso? Ela perguntou. Eu quero que você lute pelo que é seu e pelo que é do seu filho. Bernardo puxou mais um documento da pasta. Isso aqui é a prova de que a conta existia e de que Henrique desviou os recursos. Também tenho registros das comunicações internas da família Monteiro na época em que Renato foi mandado embora. Tudo documentado, tudo guardado. Você guardou provas durante todos esses anos? Guardei, porque no fundo eu sabia que um dia essa verdade precisaria ser contada. Eu só não tinha coragem de ser eu a contar. Valentina pegou os documentos com as mãos tremendo. Cada página era uma peça de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. A história que ela contou a si mesma durante todos esses anos. A história do homem que a abandonou, que não a amava, que escolheu dinheiro em vez de família. Tudo era mentira. Renato não a abandonou. Renato foi roubado dela. E Matias? Ela perguntou de repente. Matias tem direito de saber? Matias tem direito a tudo. Ao dinheiro, à verdade e ao pai que nunca deixou de existir. Augusto finalmente se pronunciou. Valentina, eu não sei o que dizer, mas sei de uma coisa. Você não está mais sozinha nisso. O que precisar, conte comigo. Valentina olhou para o chefe que a contratou quando ninguém mais quis. O homem que a defendeu na noite anterior, sem saber nem metade da história que agora se revelava. E pela segunda vez naquele dia, Valentina chorou. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de quem finalmente enxerga um caminho depois de anos andando no escuro. Bernardo se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Valentina, Henrique não sabe que eu estou aqui. E quando descobrir, vai usar todo o poder que tem para me destruir e para destruir você.
Então precisamos ser rápidos e precisamos ser inteligentes. Eu não tenho dinheiro para advogados, ela disse. Não vai precisar. Eu mesmo vou representar você. De graça. É o mínimo que posso fazer depois de todos esses anos. Ele colocou um cartão sobre a mesa e saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave e Valentina ficou ali, sentada com uma pilha de documentos no colo e o mundo inteiro virado de cabeça para baixo. Augusto esperou um momento antes de falar. Você vai em frente com isso? Valentina olhou para o celular. Na tela, a foto de Matias sorrindo na feira de ciências da escola. Aquele sorriso que era a razão de cada amanhecer, de cada turno duplo, de cada humilhação engolida. Vou, ela disse, guardando o celular. Não por mim, por ele. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, numa cobertura com vista panorâmica, Henrique Monteiro recebeu uma ligação que o fez derrubar a taça de vinho no tapete importado. Alguém havia acessado os arquivos antigos da empresa. Os arquivos que ele jurou ter destruído. Henrique Monteiro não dormiu naquela noite. Ficou andando pela cobertura como um animal enjaulado, o celular grudado na mão, ligando para todas as pessoas que poderiam lhe dar respostas. Quem havia acessado os arquivos? Como era possível? Ele mesmo havia supervisionado a destruição daqueles documentos. Ou pelo menos achava que tinha. Isso não pode estar acontecendo, ele repetia, passando a mão nos cabelos que já estavam desalinhados. O reflexo no vidro da janela panorâmica mostrava um homem muito diferente daquele que horas antes sentava em restaurantes de luxo, dando ordens ao mundo. Mostrava um homem com medo. Débora estava encolhida no sofá, observando a cena em silêncio. Nunca havia visto Henrique assim. Ele era o tipo de homem que controlava cada ambiente em que entrava. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que o conhecia, Débora viu algo que a assustou nos olhos dele. Desespero. Henrique, me explica o que está acontecendo, ela pediu. Você está me assustando. Não é nada que te diga respeito. Se não me diz respeito, por que você está destruindo o apartamento às 3 da manhã? Henrique parou de andar e olhou para ela. Por um instante, pareceu considerar contar a verdade. Mas a verdade era um luxo que homens como Henrique Monteiro não se permitiam. Verdade era para os fracos, para gente como a garçonete. Vai dormir, Débora. Amanhã isso se resolve. Mas não se resolveu. Nem amanhã, nem depois. Nos dias que se seguiram, Valentina vivia 2 vidas ao mesmo tempo. De dia, vestia o uniforme e trabalhava no Bela Vista como se nada tivesse mudado. Servia mesas, anotava pedidos, sorria para os clientes com aquela educação que fazia Augusto dizer que ela era a melhor profissional que já pisou naquela casa. De noite, depois que Matias dormia, ela sentava na mesa da cozinha e revisava cada documento que Bernardo havia entregue. Eram dezenas de páginas, registros bancários, correspondências internas da empresa Monteiro, e-mails impressos, contratos assinados. Cada folha revelava uma camada a mais da mentira que Henrique havia construído. E quanto mais Valentina lia, mais percebia a dimensão do estrago que aquele homem havia causado na vida dela. A conta que Renato havia criado para Matias continha uma quantia que Valentina precisou ler 3 vezes para acreditar. Era dinheiro suficiente para uma vida inteira de segurança. Dinheiro que Henrique havia tomado para si sem nenhum remorso, como quem recolhe moedas caídas no chão. Como alguém faz isso com o próprio sobrinho? Valentina murmurou para si mesma, olhando os números que borravam diante dos olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte, Valentina encontrou Bernardo em um café discreto longe do centro. Ele já estava sentado quando ela chegou, com uma pasta ainda maior que a anterior e 2 xícaras de café na mesa. Como você está? Ele perguntou quando ela se sentou. Como alguém que descobriu que os últimos anos da vida dela foram construídos em cima de uma mentira. Bernardo assentiu em silêncio. Não havia resposta adequada para aquilo. Preciso te contar uma coisa que descobri ontem, ele disse, abrindo a pasta. Quando Henrique soube que os arquivos foram acessados, ele entrou em pânico. Contratou uma equipe para rastrear quem fez isso. E eles sabem que foi você? Ainda não, mas vão descobrir. Por isso precisamos agir rápido. Agir como? Bernardo colocou um documento na mesa. Entrei com uma notificação formal junto à Vara Civil solicitando a abertura de investigação sobre os desvios da conta de Matias.
Também incluía um pedido de reconhecimento de paternidade. Valentina sentiu o coração acelerar. Reconhecimento de paternidade? Mas Renato nem sabe que Matias existe de verdade. Ele pensa que eu sei o que ele pensa. E é por isso que também fiz outra coisa. Bernardo tirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa. Eu entrei em contato com Renato. O mundo parou. Valentina ficou imóvel, olhando para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você o quê? Eu liguei para Renato. Contei a verdade. Tudo. Sobre a mentira de Henrique, sobre Matias, sobre você. Bernardo, você não tinha esse direito? Talvez não, mas ele tinha o direito de saber a verdade. E quando eu contei, Valentina, quando eu contei que ele tinha um filho que cresceu sem pai por causa de uma mentira do próprio irmão, Bernardo parou, engoliu em seco. E pela primeira vez, desde que Valentina o conhecia, viu os olhos dele brilharem. Ele chorou por 40 minutos seguidos. Bernardo continuou, a voz falhando. 40 minutos. Um homem adulto, do outro lado do mundo, soluçando ao telefone como uma criança. Repetindo o mesmo nome várias vezes. Que nome? Matias. Ele repetia Matias, Matias, Matias. Como se estivesse tentando recuperar todos os anos que perdeu numa única palavra. Valentina cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas vieram sem permissão, sem aviso, inundando tudo. Não era dor, não era raiva. Era algo que ela não sentia há anos. Era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, Matias pudesse ter o que ela nunca conseguiu dar a ele. O que ele disse? Ela perguntou com a voz embargada. Disse que vem para o Brasil, que nada no mundo vai impedi-lo de conhecer o filho, que se precisar, larga tudo e vem a pé. E a esposa dele? Bernardo hesitou. Renato se separou há algum tempo. Nunca conseguiu construir nada sólido depois de você. Ele mesmo disse que vivia como se faltasse uma parte essencial da vida dele. Valentina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do café. Pessoas passavam na calçada sem saber que ali dentro uma mulher estava reconstruindo toda a narrativa da própria existência. Cada certeza que ela carregou durante anos estava sendo desmontada peça por peça, revelando por baixo uma verdade muito mais bonita e muito mais dolorosa ao mesmo tempo. E quanto a Henrique? Ela perguntou. Quando ele souber disso tudo, vai reagir. Já está reagindo. Meus contatos dentro da empresa me disseram que Henrique convocou uma reunião de emergência com o conselho. Está tentando blindar os ativos antes que qualquer investigação avance. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Mas os documentos que eu tenho são provas originais, cópias autenticadas, registros com data, assinaturas verificáveis. Ele pode destruir o que quiser dentro da empresa, mas não pode destruir o que está nas minhas mãos. Valentina olhou para Bernardo com uma expressão que oscilava entre gratidão e desconfiança. Por que eu devo confiar em você? Você escondeu essa verdade por anos. Ficou do lado de Henrique enquanto minha vida desmoronava. A pergunta atingiu Bernardo como um soco. Ele não desviou o olhar. Você não deve confiar em mim. Não mereço sua confiança, mas merece a verdade. E a verdade é que eu estou aqui não para pedir perdão, porque sei que isso seria egoísmo. Estou aqui para fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Valentina assentiu lentamente. Não era um sim de confiança. Era um sim de necessidade. Ela precisava de Bernardo da mesma forma que se precisa de um mapa em território desconhecido. Não se confia no mapa cegamente, mas sem ele, a chance de se perder é certa. O que precisamos fazer agora? Ela perguntou. Precisamos de algo que os documentos sozinhos não conseguem dar. Precisamos do testemunho de alguém de dentro da família Monteiro. Alguém que confirme a versão dos fatos. E quem faria isso? Ninguém daquela família levantaria um dedo contra Henrique. Bernardo sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, de quem guarda um trunfo na manga. Ninguém da família não, mas tem alguém muito próxima de Henrique que está furiosa com ele. Alguém que descobriu coisas que não deveria ter descoberto e que está disposta a falar. Quem? Débora Alcântara. Valentina arregalou os olhos. A namorada dele? A mulher que estava rindo de mim no restaurante? A mesma. Mas muita coisa mudou desde aquela noite.
Débora encontrou coisas no escritório pessoal de Henrique que a fizeram questionar tudo sobre o homem com quem divide a vida. Que tipo de coisas? Registros de transações que Henrique escondia dela. Empresas fantasmas, contas em nomes de terceiros, movimentações que não faziam sentido. Débora não é tola. Ela pode ter rido naquela noite, mas quando voltou para casa e viu Henrique em pânico por causa de uns arquivos, começou a juntar as peças. E ela procurou você? Me procurou ontem de manhã. Ligou para o meu escritório e disse que precisava conversar. Disse que Henrique está escondendo algo muito grave e que ela não quer ser cúmplice. Valentina encostou as costas na cadeira, processando tudo. A mulher que cobriu o rosto de diversão enquanto Henrique a humilhava, agora poderia ser a peça-chave para desmoronar o império dele. A ironia era quase poética demais para ser real. Quando você vai se encontrar com ela? Amanhã. Mas quero que você esteja presente. Eu? Por quê? Porque Débora precisa olhar nos seus olhos e entender o que Henrique fez. Não apenas com números em documentos, mas com uma vida real. Com um filho real. Com uma mãe real. Isso muda tudo. Documentos convencem juízes, mas histórias reais convencem pessoas. Valentina pensou em Matias. No bilhete na mesa da cozinha, no bolo guardado na geladeira, na redação da escola onde ele escreveu que a mãe era a pessoa que mais admirava. Aquele menino merecia a verdade. Merecia um futuro que não fosse construído sobre as ruínas de uma mentira. Eu vou, ela disse. Ótimo. Mas Valentina, tem mais uma coisa que você precisa saber antes de ir a essa reunião. O quê? Bernardo abaixou a voz. Débora me disse que Henrique está planejando algo contra o Bela Vista. Depois da humilhação daquela noite e do vídeo que viralizou, ele quer se vingar. Não de você diretamente, mas do restaurante. Está usando as conexões dele para pressionar fornecedores, questionar licenças, criar problemas com a vigilância sanitária. Valentina sentiu o sangue ferver. Ele quer destruir o restaurante do chefe Augusto? O homem que me deu uma chance quando ninguém mais quis? Henrique não se importa com quem está no caminho. Ele quer apagar qualquer vestígio da humilhação que sofreu. E o Bela Vista é o símbolo vivo dessa humilhação. Eu não vou deixar isso acontecer, Valentina disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Augusto é a única pessoa que me tratou com dignidade quando eu não tinha nada. Se Henrique quer uma guerra, vai ter. Mas não vai ser do tipo que ele está acostumado a vencer. Bernardo a olhou com uma admiração que não tentou disfarçar. Agora eu entendo por que Renato nunca conseguiu esquecer você. Valentina se levantou, pegou a bolsa e caminhou até a porta do café. Antes de sair, se virou. Bernardo, uma última coisa. Diga, quando Renato chegar ao Brasil, eu quero ser a primeira a falar com ele. Antes de qualquer advogado, antes de qualquer documento, antes de qualquer tribunal. Eu quero olhar nos olhos dele e dizer que ele tem um filho incrível que precisa dele. Pode ser? Bernardo assentiu com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Valentina saiu do café e caminhou pela calçada com passos que não eram mais os mesmos de antes. Não eram passos de alguém que apenas sobrevive. Eram passos de alguém que finalmente sabe para onde está indo. Na cobertura do outro lado da cidade, Henrique Monteiro recebeu a notificação judicial em mãos. Leu o nome Valentina Ribeiro no documento e sentiu o chão se abrir sob os pés. A garçonete que ele tentou humilhar com um pedido em francês estava agora vindo atrás dele. Não com bandejas e cadernetas, com provas e testemunhas. E dessa vez, não havia idioma no mundo em que ele pudesse se esconder. O café onde Valentina e Bernardo combinaram de encontrar Débora ficava numa rua tranquila, longe dos bairros que Henrique costumava frequentar. Era o tipo de lugar que passava despercebido, com mesas pequenas, luz baixa e um cheiro permanente de grãos torrados que impregnava a roupa de quem entrava. Valentina chegou primeiro, escolheu a mesa mais afastada da entrada e sentou de costas para a janela. Não queria ser vista, não queria ser reconhecida. O vídeo do restaurante ainda circulava nas redes e nos últimos dias pelo menos 3 pessoas a haviam parado na rua para dizer que a admiravam. A admiração era algo novo para Valentina e ainda não sabia o que fazer com ela. Bernardo chegou minutos depois, com a mesma pasta de sempre debaixo do braço e uma expressão que oscilava entre determinação e cautela.
Sentou ao lado de Valentina e pediu um café sem açúcar. Ela confirmou que vem? Valentina perguntou. Confirmou, mas pediu para eu garantir que ninguém mais saiba desse encontro. Tem medo de Henrique. Todas nós temos. A porta do café se abriu e Débora Alcântara entrou como quem não queria ser notada. Estava completamente diferente da mulher que Valentina viu no Bela Vista. Naquela noite, Débora era toda sorriso calculado, joias reluzentes e risadas que acompanhavam cada crueldade de Henrique. Agora, parecia menor. Usava roupas discretas, os cabelos presos sem cuidado e carregava debaixo dos olhos o peso de noites sem dormir. Quando seus olhos encontraram os de Valentina, Débora parou no meio do café. As duas se encararam por um instante que pareceu se estender para além do tempo. Havia tanta coisa naquele olhar. Vergonha, culpa, raiva contida, medo compartilhado. Dois mundos que não deveriam se cruzar, forçados a dividir a mesma mesa por causa do mesmo homem. Débora se aproximou devagar e puxou a cadeira. Sentou sem dizer nada por alguns segundos. Depois olhou para Valentina e disse, com a voz embargada: Eu sei que você não tem nenhum motivo para me ouvir. E sei que naquela noite eu fui tão responsável quanto ele. Ri de você. Ri enquanto ele tentava te destruir na frente de todos. E não tenho como desfazer isso. Valentina a observou em silêncio. Não havia rancor nos olhos dela. Havia algo mais complicado que rancor. Havia reconhecimento. Valentina sabia o que era viver sob a sombra de um homem que faz o mundo parecer pequeno demais para duas pessoas. O que fez você mudar de ideia sobre ele? Valentina perguntou. Débora respirou fundo. Naquela noite, depois que saímos do restaurante, Henrique ficou fora de si. Gritava, andava de um lado para o outro, esmurrava os móveis. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Não era raiva por ter sido respondido em francês. Era pânico. Como se você tivesse ativado alguma coisa nele que ia muito além de orgulho ferido. E você perguntou por quê? Perguntei, e ele me mandou calar a boca. Bernardo se inclinou na mesa. Continue, Débora. Conte o que aconteceu depois. Débora olhou para as próprias mãos. Depois que ele finalmente dormiu, eu fiquei acordada. Não conseguia tirar da cabeça a forma como ele reagiu. Era desproporcional demais. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei no escritório pessoal dele. O escritório que ele mantém trancado? Bernardo perguntou. Esse mesmo. Ele esqueceu a chave na mesa de cabeceira pela primeira vez em anos. Talvez pelo nervosismo, talvez pelo vinho, não sei. Só sei que quando abri aquela porta e comecei a olhar as gavetas, encontrei coisas que me fizeram duvidar de tudo que eu achava que sabia sobre aquele homem. Valentina sentiu o peito apertar. O que você encontrou? Débora abriu a bolsa e tirou um envelope pardo. Colocou na mesa e empurrou na direção de Bernardo. Encontrei registros de transferências bancárias para empresas que não existem. Contratos com assinaturas forjadas. E encontrei uma pasta com o nome Renato escrito à mão na capa. Ao ouvir o nome, Valentina prendeu a respiração. Dentro dessa pasta, Débora continuou, havia cartas. Cartas que Renato escreveu para Henrique ao longo dos anos, pedindo para voltar ao Brasil, pedindo informações sobre alguém, todas sem resposta. E embaixo das cartas, havia um documento que me fez sentar no chão daquele escritório e chorar. Que documento? Valentina perguntou, a voz quase inaudível. Débora olhou nos olhos dela. Uma certidão de nascimento, do seu filho, com o nome do pai em branco. Henrique guardava a certidão de nascimento do Matias no escritório dele como se fosse um troféu. O silêncio que se seguiu foi o mais brutal que aquele café já havia testemunhado. Valentina sentiu uma vertigem que começava no estômago e subia até a cabeça. Aquele homem não apenas destruiu a vida dela, guardou a prova da destruição como uma recordação, como um lembrete do próprio poder. Tem mais, Débora disse, tirando outro papel do envelope. Encontrei uma carta que Renato escreveu há pouco tempo, a última da pilha. Nela, Renato dizia que ia contratar um investigador particular para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Valentina. Que não acreditava mais na versão de Henrique. Que algo não fazia sentido. Bernardo pegou a carta e leu rapidamente. Isso confirma o que Renato me disse ao telefone. Ele já desconfiava há algum tempo.
A minha ligação apenas confirmou o que ele sentia. Valentina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não queria chorar na frente de Débora. Não queria parecer frágil diante da mulher que rira dela dias atrás. Mas algumas dores são grandes demais para caber dentro do peito sem transbordar. Débora, Valentina disse, por que você está fazendo isso? Henrique é seu companheiro. Se ele descobrir que você trouxe esses documentos para nós, vai destruir sua vida também. Débora soltou uma risada amarga. Minha vida com ele já estava destruída. Eu só não sabia. Achava que era feliz porque morava numa cobertura e usava roupas caras. Mas felicidade de verdade não precisa de plateia. E tudo que eu tinha com Henrique era uma encenação permanente. Ela fez uma pausa e olhou pela janela. Sabe o que me doeu mais em tudo isso? Não foram os documentos, não foram as empresas fantasmas. Foi perceber que eu estava vivendo com um homem capaz de roubar o futuro de uma criança, de um sobrinho, do próprio sangue. Se ele fez isso com a família dele, o que seria capaz de fazer comigo? A pergunta ficou suspensa no ar. Ninguém respondeu, porque a resposta era óbvia demais para precisar de palavras. Bernardo organizou os documentos e guardou tudo na pasta. Débora, o que você trouxe aqui muda completamente o caso. Com essas provas, mais as que eu já tinha, temos material suficiente para uma ação judicial robusta. Mas preciso que você esteja disposta a testemunhar formalmente. Estou. Sabe o que isso significa, certo? Henrique vai saber que foi você. Vai tentar intimidar. Vai usar todo o recurso que tem para desacreditar seu depoimento. Eu sei. Mas sabe o que eu descobri naquela noite no escritório dele? Que eu passei anos com medo de um homem que na verdade tem medo do mundo inteiro. Henrique Monteiro é um covarde que se esconde atrás de dinheiro. E covarde só tem poder enquanto a gente permite. Valentina olhou para Débora com olhos novos. Na noite do Bela Vista, viu nela uma cúmplice da crueldade. Agora via algo diferente. Via uma mulher que também havia sido enganada. Não da mesma forma, não com as mesmas consequências, mas enganada assim mesmo. Henrique tinha esse talento sombrio. Transformava todos ao seu redor em peças de um jogo que só ele conhecia as regras. Débora, Valentina disse, estendendo a mão sobre a mesa. Obrigada. Eu sei que isso não é fácil. Débora olhou para a mão estendida. E pela primeira vez naquela manhã, as lágrimas que ela estava segurando desde que entrou no café finalmente caíram. Ela segurou a mão de Valentina com as duas mãos e apertou como se fosse um salva-vidas em mar aberto. Me perdoa, Débora sussurrou, por aquela noite, por ter rido, por ter sido parte daquilo. Você está aqui agora. Isso importa mais do que qualquer risada. Bernardo observava a cena calado, com o maxilar travado de emoção. Duas mulheres que dias antes estavam em lados opostos de uma humilhação pública, agora estavam sentadas na mesma mesa, unidas contra o homem que havia prejudicado as duas de formas diferentes, mas igualmente devastadoras. Temos muito trabalho pela frente, ele disse finalmente. Mas antes de qualquer coisa, Valentina, você precisa contar para Matias. O coração de Valentina parou. Contar o quê, exatamente? Que o pai dele existe. Que ele não foi abandonado. Que há uma história por trás da ausência que ele nunca conheceu. Ele é muito jovem para carregar isso. Ele é jovem, mas não é frágil. Você mesma me disse que ele é a pessoa mais forte que você conhece. E se as coisas avançarem como estamos planejando, ele vai precisar estar preparado. Valentina sabia que Bernardo tinha razão. Matias merecia saber. Não tudo, não agora, mas o suficiente para entender que a história era muito maior do que ele imaginava. E que o capítulo mais importante ainda estava por ser escrito. Eu vou contar, ela disse. Do meu jeito. Na hora certa. Saíram do café separados, em horários diferentes, por portas diferentes. Precaução que Bernardo insistiu em seguir. Valentina caminhou até o ponto de ônibus com a mente fervilhando e o peito apertado, mas com algo que há muito não sentia pulsando dentro dela. Coragem. Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem tem medo e mesmo assim decide não recuar. Quando chegou em casa, Matias estava na sala, fazendo o dever de casa com os fones de ouvido, cantarolando uma música baixinho. Ao ver a mãe, tirou os fones e sorriu. Mãe, cheguei cedo hoje. Já fiz quase tudo.
Sobrou só matemática, que é a parte chata. Valentina sorriu, largou a bolsa e sentou ao lado dele. Ficou olhando para aquele rosto que era a mistura perfeita de dois mundos que nunca deveriam ter sido separados. Os olhos de Renato, o sorriso dela, a força de ninguém sabe de onde. Mãe, por que você está me olhando assim? Porque às vezes eu preciso parar e agradecer por ter você. Ai, mãe, para com isso que eu fico sem graça. Ela riu e bagunçou o cabelo dele. Termina a matemática. Depois a gente conversa sobre uma coisa. Coisa boa ou coisa ruim? Valentina hesitou. Pensou em tudo que havia descoberto, em tudo que estava por vir, no furacão que se aproximava e que mudaria a vida dos dois para sempre. Coisa importante, ela respondeu. A coisa mais importante que eu já vou te contar. Matias a olhou com aquela seriedade que surgia de vez em quando e que fazia Valentina lembrar que ele era muito mais do que uma criança. Era o filho de duas pessoas que se amaram de verdade, separadas por uma mentira que finalmente estava perdendo força. E quando a verdade finalmente se libertasse por completo, nenhum dinheiro no mundo seria capaz de impedir o que viria a seguir. Naquela mesma noite, o telefone de Bernardo tocou. Era um número internacional. Ele atendeu e ouviu uma única frase que fez seu coração disparar. Embarco amanhã. Diz para ela que eu estou voltando. Renato Monteiro estava a caminho. Valentina esperou Matias terminar a matemática, lavar o rosto e sentar no sofá, com aquele olhar curioso de quem sabe que algo importante está por vir. Ele cruzou as pernas, apoiou o queixo nas mãos e disse: Pode falar, mãe. Estou pronto. Valentina sentou na frente dele, tão perto que os joelhos quase se tocavam. Havia ensaiado aquela conversa mentalmente durante horas, procurando as palavras certas, o tom certo, a dose exata de verdade que um garoto da idade dele poderia carregar, sem que o peso fosse grande demais. Matias, você já me perguntou sobre o seu pai algumas vezes. E eu sempre disse que ele foi embora antes de você nascer e que eu não sabia onde ele estava. O sorriso de Matias desapareceu. Ele não disse nada, mas os olhos ficaram atentos como os de alguém que sente o chão se mover antes do terremoto. Eu não menti para você, Valentina continuou. Eu realmente não sabia onde ele estava. Mas nos últimos dias, descobri coisas que mudam tudo o que eu pensava sobre o que aconteceu. Que tipo de coisas? Seu pai não foi embora porque quis, meu amor. Ele foi afastado. Alguém mentiu para ele e mentiu para mim. Fez os dois acreditarem que um não queria o outro. E seu pai viveu todos esses anos achando que eu não queria você. Matias franziu a testa. Alguém disse para ele que você não me queria? Sim, mas isso é a coisa mais mentirosa do mundo. Você faz tudo por mim. Valentina sentiu a garganta fechar. Eu sei, meu amor. E agora seu pai também sabe. Ele descobriu a verdade. E ele quer muito te conhecer. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios que Valentina havia experimentado na vida. Não era um silêncio de desconforto ou de medo. Era o silêncio de uma criança processando a informação de que o mundo é maior e mais complicado do que imaginava. Ele quer me conhecer? Matias repetiu, a voz quebrando na última palavra. Quer, ele está vindo para cá, para te ver. Matias olhou para as próprias mãos, depois para a mãe. E então fez a pergunta que Valentina não estava preparada para ouvir. Mãe, ele é uma pessoa boa? A pergunta era simples. A resposta não. Valentina pensou em Renato, no rapaz que conheceu na universidade, que ria alto, que a chamava de brilhante, que planejava um futuro com ela antes de tudo desmoronar. Pensou no homem que Bernardo descreveu ao telefone, soluçando o nome do filho que nunca conheceu. Sim, Matias, ele é uma pessoa boa que foi enganada. Matias assentiu devagar. Não chorou, não gritou, não fez drama. Apenas levantou do sofá, caminhou até a mãe e a abraçou com uma força que não combinava com o tamanho dele. Se você confia nele, eu também confio, ele disse contra o ombro dela. Valentina o abraçou de volta e finalmente se permitiu chorar sem esconder. Ali, naquele sofá pequeno, naquela sala que cabia inteira na varanda da cobertura de Henrique, duas pessoas seguravam uma a outra com a certeza de que juntas aguentariam qualquer coisa que o mundo jogasse contra elas. Dias depois, numa manhã de céu limpo,
Bernardo estacionou em frente ao prédio de Valentina e buzinou 2 vezes. Ela desceu com Matias, que estava calado desde que acordou. Vestia a melhor roupa que tinha e havia penteado o cabelo 3 vezes antes de sair de casa. "Para onde estamos indo?" ele perguntou no carro. "Para um lugar especial", Valentina respondeu. "Alguém está esperando por você." Bernardo dirigiu até um parque na zona norte da cidade. Era um lugar amplo, com árvores antigas e bancos de madeira espalhados ao longo de um caminho de pedras. Valentina escolheu aquele lugar porque queria que o encontro acontecesse em território neutro. Sem paredes, sem portas fechadas, sem pressão. Apenas céu aberto e espaço para respirar. Quando desceram do carro, Valentina viu um homem de pé ao lado de um dos bancos. Estava de costas, olhando para o lago artificial, com as mãos enfiadas nos bolsos e os ombros tensos. Mesmo à distância, mesmo depois de tantos anos, ela o reconheceu imediatamente. A postura, a forma como inclinava a cabeça quando estava pensativo, o jeito de apoiar o peso do corpo numa perna só. Renato Monteiro. O coração de Valentina bateu tão forte que ela teve certeza de que Matias podia ouvir. Ela parou de andar e olhou para o filho. "Matias, aquele homem ali é o seu pai." Matias olhou na direção que ela apontava. Ficou parado, imóvel, como uma estátua de menino no meio do parque. Seus olhos estudavam aquela figura desconhecida com uma intensidade que Valentina nunca havia visto nele. "Ele parece nervoso", Matias disse. "Ele está mais nervoso que você, com certeza." "Então somos 2. E Valentina segurou a mão do filho. "Quer que eu vá junto?" Matias pensou por um momento. Depois soltou a mão dela delicadamente e disse: "Não, mãe. Essa parte eu preciso fazer sozinho." Valentina sentiu o peito se rasgar de orgulho e de medo ao mesmo tempo. Observou Matias caminhar pelo caminho de pedras com passos firmes, cada vez mais perto do homem que nunca soube que existia. Bernardo ficou ao lado dela, em silêncio, respeitando o momento. Quando Matias chegou a poucos metros do banco, Renato se virou. E no instante em que viu o menino, todo o controle que havia tentado manter se desfez como papel molhado. As pernas dele fraquejaram. Os olhos encheram de água. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Porque ali, de pé na frente dele, estava o rosto de Valentina misturado com o dele próprio. A prova viva de um amor que alguém tentou apagar do mundo e não conseguiu. "Oi", Matias disse simplesmente. "Eu sou o Matias." Renato caiu de joelhos. Não por fraqueza, por reverência. Como se estivesse diante de algo tão sagrado que ficar de pé seria desrespeitoso. As lágrimas escorriam sem controle pelo rosto de um homem que passou anos acreditando que não tinha motivo para voltar. E agora o motivo estava ali, a um braço de distância, com os olhos da mãe e a coragem de ninguém sabe de onde. "Matias", Renato sussurrou, como se o nome fosse uma oração. "Meu filho." "Minha mãe me contou o que aconteceu", Matias disse, com uma maturidade que fez Bernardo baixar os olhos de emoção. "Sei que não foi culpa sua." Renato estendeu os braços, tremendo, sem saber se tinha o direito de tocar aquela criança que cresceu sem ele. Matias olhou para os braços abertos do pai. Depois olhou para trás, onde Valentina observava tudo com as mãos sobre o peito e o rosto lavado de lágrimas. Ela sentiu. Um sim mínimo, quase invisível, mas que carregava o peso de todos os anos de espera. Matias deu o passo que faltava e abraçou o pai. Renato envolveu o filho com uma força desesperada, como alguém que abraça o único pedaço de terra firme depois de anos naufragando. Seu corpo inteiro tremia. Soluços profundos saíam do peito e ecoavam pelo parque, fazendo pessoas em bancos distantes virarem a cabeça. Uma senhora que passeava com o cachorro parou, levou a mão ao coração e ficou olhando com os olhos marejados, sem entender o contexto, mas entendendo perfeitamente a emoção. "Eu sinto muito", Renato repetia. "Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito." "Está tudo bem", Matias respondeu, com a voz abafada pelo abraço. "Você está aqui agora." Valentina não aguentou mais ficar longe. Caminhou até os dois e quando Renato levantou os olhos e a viu, o choro dele se transformou em algo que não tem nome. É o som de alguém que reencontra tudo o que perdeu ao mesmo tempo. Ele estendeu uma mão para ela
e Valentina assegurou: Eu nunca deixei de te amar. Renato disse, olhando para ela como se cada palavra fosse a última que teria a chance de dizer. Nem um dia, nem uma hora. Eu sei, Valentina respondeu. Agora eu sei. Os três ficaram ali por um longo tempo. O pai que não sabia que tinha um filho. A mãe que criou esse filho sozinha. E o filho que segurou tudo junto sem nunca reclamar. 3 pedaços de uma família que alguém tentou destruir e que o destino insistiu em reunir. Quando finalmente se sentaram no banco, Matias entre os dois, Renato começou a contar sua versão dos fatos. Falou sobre a noite em que contou a Henrique sobre a gravidez, sobre o ultimato, sobre a recusa, sobre como acordou dias depois com uma passagem de avião e uma transferência para o exterior que ele não pediu. Tentei ligar para você, ele disse para Valentina. Centenas de vezes. O número não existia mais. Mandei cartas para o endereço que tinha. Todas voltaram. Fui até a universidade. Disseram que você havia trancado a matrícula e não tinham seu novo endereço. Henrique apagou todos os rastros, Valentina disse. Apagou, e depois me disse que você havia procurado a família pedindo dinheiro, que não queria a criança, que nunca me amou. E você acreditou? Renato baixou os olhos. No começo não. Mas quando meses passaram e eu não conseguia encontrar você de nenhuma forma, comecei a duvidar. Henrique repetia a mentira com tanta convicção que eu achei que talvez estivesse errado sobre tudo. Que talvez o amor que eu senti tivesse sido só meu. Valentina segurou a mão dele. Não era só seu. Matias ouvia tudo em silêncio, absorvendo cada palavra com aquela capacidade que as crianças têm de entender o essencial, sem precisar de todos os detalhes. Quando Renato terminou de falar, Matias olhou para ele e perguntou: O que o senhor faz de trabalho? A pergunta, tão simples e tão de criança, quebrou toda a atenção. Renato riu pela primeira vez. Um riso molhado de lágrimas, mas genuíno. Eu trabalho com arquitetura. Projeto casas e prédios. Legal. Eu sou bom em desenhar. Talvez tenha puxado isso de alguém. Renato olhou para Valentina e os dois sorriram ao mesmo tempo. Aquele menino era o melhor dos dois. Mais tarde, longe do parque, longe daquele momento de reencontro que ninguém poderia tirar deles, a realidade bateu com força. Bernardo recebeu uma ligação de um contato dentro da empresa Monteiro. Valentina, Renato. Ele disse com a expressão tensa. Henrique descobriu. Descobriu que Renato voltou, descobriu que Débora entregou documentos e descobriu que existe um processo em andamento. E o que ele está fazendo? Renato perguntou. Está convocando uma entrevista coletiva para amanhã. Quer se antecipar e contar a versão dele antes que a nossa chegue aos jornais. Vai se posicionar como vítima de uma conspiração familiar. Valentina sentiu o estômago afundar. Ele vai mentir publicamente? É o que ele faz de melhor, Valentina. Mas dessa vez tem uma diferença. Qual? Bernardo abriu a pasta e tirou um documento que Valentina nunca havia visto. Essa manhã, antes de vir para o parque, recebi uma ligação de alguém que não esperava. Alguém que trabalhou dentro da empresa Monteiro durante anos e que guardou provas de tudo que Henrique fez. Não apenas sobre Renato e Matias, sobre tudo. Desvios, contratos forjados, intimidação de funcionários, destruição de documentos. Quem é essa pessoa? Bernardo sorriu. Alguém que Henrique demitiu há pouco tempo achando que estava se livrando de um problema. Na verdade, estava criando o maior problema da vida dele. Naquele instante, Lúcia, a mãe de Valentina, ligou. A voz dela estava tremendo. Filha, tem um homem aqui na porta, de terno. Disse que é da empresa de um tal de Monteiro. Está me fazendo perguntas sobre você e sobre o Matias. Valentina sentiu o sangue gelar. Henrique não estava apenas se defendendo. Estava atacando. E dessa vez, havia chegado à porta da mãe dela. Mãe, não fala nada. Tranca a porta. Eu estou indo para aí agora. Renato já estava de pé. Eu vou junto. Renato, se Henrique souber que você está com... Eu não me importo com o que Henrique sabe ou deixa de saber. Ele mexeu com a minha família, com a mãe do meu filho e com a avó do meu filho. Acabou o tempo de ter medo do meu irmão. Valentina olhou para Renato e viu nele algo que reconhecia. A mesma determinação que ela encontrava no espelho toda manhã antes de sair para o trabalho. A mesma coragem que Matias demonstrava, sem saber de onde vinha.
Agora ela sabia de onde vinha. Bernardo pegou as chaves do carro. Vamos, mas estejam preparados. Henrique está desesperado. E homens desesperados fazem coisas imprevisíveis. Enquanto o carro arrancava em direção à casa de Lúcia, Valentina olhava pela janela com o maxilar travado e os olhos secos. Não havia mais lágrimas. Não havia mais medo. Havia apenas a certeza inabalável de que ninguém, absolutamente ninguém, tocaria na família dela sem enfrentar uma mulher que já sobreviveu ao impossível. E o impossível, perto do que estava por vir, havia sido apenas o aquecimento. Quando o carro de Bernardo parou em frente à casa de Lúcia, o homem de terno já estava indo embora. Caminhava rápido na direção de um veículo estacionado na esquina, com uma pasta debaixo do braço e o celular colado na orelha. Renato desceu primeiro, mas Valentina segurou o braço dele. Espera. Primeiro a minha mãe. Valentina correu até a porta e encontrou Lúcia sentada na cadeira da cozinha, com as mãos apertadas sobre o avental e os olhos arregalados. Ao ver a filha, levantou de um salto e a abraçou. Filha, aquele homem ficou perguntando onde você mora, onde o Matias estuda, se você tinha advogado. Eu não disse nada, juro que não disse nada. Eu sei, mãe, você fez certo. Está tudo bem agora. Lúcia olhou por cima do ombro de Valentina e viu Renato parado na porta. Os olhos da costureira se estreitaram. Ela não o reconheceu imediatamente, mas algo naquele rosto ativou uma memória antiga. Valentina, esse rapaz é quem eu estou pensando que é? Valentina segurou as mãos da mãe. Mãe, esse é o Renato, o pai do Matias. Lúcia ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Depois, caminhou até Renato com passos lentos de quem carrega décadas de perguntas sem resposta. Parou diante dele e o examinou de cima a baixo com o olhar que só uma mãe e uma avó sabem ter. Você tem ideia do que minha filha passou sozinha? Ela perguntou, a voz firme como aço. Tenho, senhora, e vou passar o resto da vida tentando compensar. Lúcia o encarou por mais um instante. Depois, sem aviso, abriu os braços e o puxou para um abraço que pegou todos de surpresa. Renato fechou os olhos e deixou aquela mulher pequena e forte segurá-lo como se ele fosse um filho pródigo voltando para casa. Cuide deles, Lúcia sussurrou. Ou da próxima vez não vai ser um abraço que você vai receber. Bernardo interrompeu o momento com uma ligação urgente. A entrevista coletiva de Henrique está marcada para amanhã ao meio-dia. Temos poucas horas para agir. O que você sugere? Valentina perguntou. Que a gente chegue primeiro. Naquela mesma noite, Bernardo trabalhou sem parar. Organizou todos os documentos, os registros que Débora entregou, as cartas de Renato, a certidão de Matias e as provas do ex-funcionário, um homem chamado Tadeu Correia, que havia sido o braço direito de Henrique no financeiro durante anos e guardou cópias de cada irregularidade que presenciou. Valentina ligou para Augusto e contou tudo. A ameaça ao Bela Vista, a vingança planejada, os fornecedores pressionados. O chefe ouviu em silêncio, e quando Valentina terminou, disse apenas: Valentina, eu construí aquele restaurante com as mãos. Nenhum homem de terno vai destruir o que eu levantei com suor. Pode contar comigo para o que precisar. Na manhã seguinte, 1 hora antes da entrevista coletiva de Henrique, Bernardo entrou no fórum da cidade com uma ação judicial que fez o cartório inteiro parar para ler. Não era apenas uma ação de reconhecimento de paternidade e restituição financeira. Era uma denúncia formal de desvio patrimonial, falsificação de documentos, intimidação de testemunhas e destruição de provas. O nome de Henrique Monteiro aparecia em cada página como protagonista de um esquema que durava mais de uma década. Ao meio-dia, Henrique subiu ao palco improvisado na sede da sua empresa, diante de câmeras e jornalistas, pronto para contar ao mundo que era vítima de uma conspiração liderada pelo próprio irmão e por uma ex-funcionária vingativa. O discurso estava decorado, o terno impecável, o sorriso ensaiado. Mas quando abriu a boca para falar, a porta do auditório se abriu. Valentina entrou primeiro. Atrás dela, Renato. Depois Bernardo, com uma pasta que parecia pesar mais que todos os ternos daquela sala juntos. E por último, Débora Alcântara,
que caminhou de cabeça erguida sob os olhares incrédulos de todos que a conheciam como a companheira fiel de Henrique Monteiro. O rosto de Henrique perdeu toda a cor. A boca que estava pronta para mentir ficou entreaberta, sem som, como um televisor no mudo. Senhoras e senhores, Bernardo disse, dirigindo-se aos jornalistas. Antes que o Sr. Monteiro apresente a versão dele, gostaríamos de apresentar a verdade. O que se seguiu foi uma hora que desmantelou o império de Henrique Monteiro, peça por peça. Bernardo apresentou cada documento. Débora confirmou cada prova. Tadeu Correia, conectado por vídeo de uma localidade segura, detalhou cada transação irregular, cada contrato forjado, cada ameaça que Henrique fez a funcionários que ousavam questionar. E quando Valentina se levantou para falar, o auditório ficou em silêncio absoluto. Eu não estou aqui por vingança. Ela começou, com a voz firme e os olhos secos. Estou aqui por um menino que cresceu sem pai porque alguém decidiu que o nosso amor não era digno do sobrenome Monteiro. Estou aqui por um homem que viveu anos acreditando numa mentira fabricada pelo próprio irmão. E estou aqui por todas as pessoas que um dia foram tratadas como se não existissem por alguém que se achava melhor que todo mundo. Ela olhou diretamente para Henrique. O senhor tentou me humilhar num restaurante fazendo um pedido em francês. Achou que eu era pequena demais para responder. Mas o senhor nunca entendeu uma coisa. Quem já sobreviveu ao que eu sobrevivi, não se assusta com palavras em outro idioma. Se assusta com silêncio, com mentira, com covardia. E é exatamente isso que o senhor representa. Os jornalistas digitavam furiosamente. As câmeras não piscavam. E Henrique Monteiro, pela primeira vez na vida, não tinha absolutamente nada para dizer. Renato se levantou em seguida. Olhou para o irmão com uma tristeza que era pior que qualquer raiva. Henrique, você me tirou a coisa mais preciosa que eu poderia ter. Não foi dinheiro. Não foram propriedades. Foram anos. Anos que eu não vi meu filho dar os primeiros passos. Anos que eu não ouvi ele me chamar de pai. Você roubou tempo. E tempo é a única coisa que nenhum tribunal do mundo consegue devolver. Henrique tentou se levantar, tentou falar, tentou retomar o controle que sempre teve. Mas as palavras morriam na garganta. Porque não havia discurso ensaiado que funcionasse contra a verdade nua, contada por pessoas que não tinham nada a perder e tudo a recuperar. Semanas depois, o tribunal aceitou todas as provas apresentadas por Bernardo. A conta que Renato havia criado para Matias foi rastreada e uma ordem judicial determinou a restituição integral dos valores desviados, corrigidos. Henrique teve os bens bloqueados e responderia por cada irregularidade documentada. A licença do Bela Vista, que Henrique havia tentado sabotar através de denúncias falsas à vigilância sanitária, foi mantida depois que o chefe Augusto apresentou todos os seus registros impecáveis. O restaurante não apenas sobreviveu, como ganhou uma onda de novos clientes que chegavam por causa do vídeo viral e ficavam pela comida extraordinária. Augusto chamou Valentina à sua sala numa tarde tranquila. Valentina, eu tenho uma proposta para você. Se for para limpar mais mesas, eu aceito. Ela brincou. Augusto riu. É para liderar o programa de relações internacionais do Bela Vista. Quero expandir para outros países. E preciso de alguém que fale 4 idiomas, que tenha diplomacia de embaixadora e coragem de leoa. Chefe, eu não tenho diploma. Diplomas eu encontro em qualquer gaveta. Pessoas como você, eu encontrei uma vez na vida. Valentina aceitou. E na semana seguinte, recebeu uma carta da Universidade Horizonte informando que, diante da repercussão do caso e da revisão de políticas internas, sua bolsa havia sido reativada. Poderia retomar o curso de Relações Internacionais no semestre seguinte, com todos os créditos anteriores mantidos. Quando Valentina abriu a carta na mesa da cozinha, Matias estava ao lado. Leu por cima do ombro dela e arregalou os olhos. Mãe, você vai voltar para a faculdade? Vou, meu amor. Então agora a gente vai ser colega. Eu na escola e você na universidade. Valentina riu e abraçou o filho. Naquela mesa pequena, na mesma cozinha onde tantas lágrimas haviam caído, finalmente havia espaço para riso. Renato alugou um apartamento perto da casa de Valentina. Não forçou nada, não apressou nada. Aparecia nos fins de semana, levava Matias para passear,
Aprendi a ser pai com a humildade de quem sabe que chegou atrasado e não tem pressa de compensar tudo de uma vez. Matias, por sua vez, descobriu que o talento para desenho realmente vinha do pai. Os dois passavam tardes inteiras projetando casas imaginárias em cadernos que Lúcia comprava na papelaria da esquina com um orgulho que não cabia no peito. Débora recomeçou a vida longe de Henrique. Usou a própria formação em administração para abrir um pequeno negócio e descobriu que acordar sem medo era o maior luxo que já havia experimentado. Bernardo continuou advogando, mas agora escolhia seus clientes com um critério que não tinha antes. Nunca mais defenderia alguém que usasse o poder para destruir os outros. Aquela era a penitência que ele mesmo se impôs e cumpria sem reclamar. Lúcia costurou um vestido novo para a formatura que ainda demoraria para chegar. Começou antes, disse ela, porque queria que cada ponto fosse perfeito. Minha filha vai entrar naquela universidade como rainha. Repetia para quem quisesse ouvir. E Henrique Monteiro perdeu a empresa, perdeu a reputação. Perdeu o irmão que nunca soube valorizar. Mas a maior perda de Henrique não apareceu em nenhum documento judicial. A maior perda foi perceber, tarde demais, que o sobrenome que ele tanto protegeu não significava nada sem as pessoas que ele destruiu para protegê-lo. Numa noite qualquer, semanas depois de tudo, Valentina estava fechando o Bela Vista após o último turno quando encontrou um bilhete no balcão. Letra de criança, tinta azul, papel de caderno. Mãe, lembra da redação que eu fiz sobre a pessoa que mais admiro? A professora pediu para a gente atualizar. Eu escrevi a mesma coisa. Só mudei o final. Agora diz assim: minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela me ensinou que a gente não precisa de sobrenome importante para ser alguém. A gente só precisa de coragem para ser quem é. E minha mãe tem coragem sobrando. Valentina segurou o bilhete contra o peito e olhou para o salão vazio do Bela Vista. As cadeiras empilhadas, as mesas limpas, os lustres apagados. Tudo em silêncio, tudo em paz. E pela primeira vez em muitos anos, Valentina Ribeiro não chorou de dor, não chorou de medo, não chorou de cansaço. Chorou de orgulho, porque a garçonete que um milionário tentou humilhar com um pedido em outro idioma havia respondido, não apenas em francês, mas na única língua que realmente importa, a língua da dignidade. Otra vez se cayó. Pero no vamos a ir de acá hasta que tengamos decente la casa. No, pero es a todos. ¿Qué tiene? Es la mejor canción que van a escuchar en su vida. Pussy Queen. Es que yo pongo las canciones que más me dan risa, ¿ok? Escuchándome se baña. Escuchándome
no me se daña. Solo ya lo engaña. Murió, parece. Están hablando en el... Ella era súper correcta. Toma Belcos. Lo siento. Estoy yendo totalmente humillada. Tuvo que llegar el admin a decirme cómo se hacen las cosas. Ya, díganme. Esta es mi playlist cuando estoy muy enojada y necesito jugar. Así como... Yo. Me volvió. Pero esta canción no la puedo cantar, no me representa. No me representa para nada. Quiero escuchar... Quiero escuchar... No sé qué quiero escuchar. Vamos a poner ya mi playlist de rock. Mi playlist de rock es la playlist más chill, así me callo el hocico un rato. ¿Les parece? A mí me parece bastante. yo crashaba el servidor cantando como imbécil. Black hole sun once she come, once away. Black hole sun once she come, once she come. Hubiera hecho esto un poco más grande, pero bueno. Pam, pa, pam, pa, pam. Tan, ta, tan. Ta, tan. Tan, ta, tan. Esto lo voy a reemplazar. Ya no, igual sí puede estar decente. Black hole sun, once she come, once away. Black hole sun, once she come. No sabía cómo era, pensé que era... Chica, déjame, no te hice nada.
Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Pero ¿por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre instalarse justo en los árboles que yo planté para cortar? A ellas. Bueno, las voy a dejar ahí. No, sí, ya se les pasó ya. Ojalá nomás no se vuelvan a instalar porque va a estar complicado sacarlas. Se supone que con estas garras yo debería picar más rápido. Se supone, allegedly. Black hole sun, one chicken, comes away to rain. Black hole sun, one chicken. ¿Para cuánto no alcanzará? One chicken, comes away to rain. Black hole sun. Hay de decoración, ¿cierto? Yo tenía entendido que hay de decoración. Black hole sun, black hole sun, black hole sun, black hole sun. Ah, no me la conté. Ah, no, está bien. Porque esto va a ser mi casa, ¿vale? Y después abajo, no sé. Por aquí podríamos poner la cafetería. Digo yo. Voy a guardar mis cosas. No tienen el... para llevar las cosas así. Como el carry on. Ah. Ah. ¿Esto es magia?